Segundona. Vamos lá então. Nossa, turma 8h30, eu ainda nem acordei, cara. Vamos lá começar o dia então pelo dólar. E antes, agradecer a todo mundo que tá dando uma força aí, turma. Tamo, tamo crescendo aí, tá sendo legal pra caramba. Valeu pela força aí, pelas mensagens aí. Tem gente sim agendando aí as entrevistas, né? Como eu falo, eu nunca cobro pelas entrevistas e é um negócio legal pra caramba, tá? Então, pô, é isso aí mesmo. Se ficou na dúvida, cara, é só me chamar aí, né? Tem na descrição aqui como, e aí a gente pode agendar sim essas entrevistas aí e vambora. É isso aí mesmo. Se quiser saber, começa do jeito certo. Cansa, corre dessas coisas aí, essas promessinhas de Omar que fica aí prometendo, enrolando um monte de gente, às vezes enrola mais de 2, 3 mil pessoas aí em um ano, né? Só com promessinha, porque eu inventei, porque cuidado com essas coisas aí. E aí, vamos dar uma olhada nas notícias. É feriado no Canadá e a gente tem coisinhas para sair daqui 27 minutos, ou seja, na abertura, né? E depois a gente tem umas coisinhas lá para as 10 para as 9 da noite, né? Então, que também não vai mexer em nada aqui, tá? Então, turma, assim, a gente tem um dia absurdamente tranquilo, né? Tem que até ver se o dia não vai ser muito parado, né? E, dito isso, né, a gente consegue ter um cenário aí para conseguir operar. Tem uma coisa que tem me incomodado, turma, que até vou falar aqui, que tem a ver com o nosso mercado, porém, pausa para espirrar aqui, porque é sempre, acho que quando o dia tá muito gelado, assim, eu começo a falar, acho que vibra tudo aqui, né, e eu tenho um nariz pequenininho, né, aí já dá uma vontade de espirrar. Mas enfim, eu tenho visto uns canais aí, cara, que nem é de mercado financeiro, falando sobre Bitcoin. Inclusive um canal que eu até acho legal, que fala sobre tecnologia, etc e tal, falando um monte de coisa de Bitcoin. Só que cai naquela área que eu brinco, né, no vale da estranheza do mercado financeiro ali mais ou menos, que é o quê? Tem muita coisa técnica que eles falaram que está 100% correto e não tem discussão. Agora, a vida real, ela funciona em zonas cinzentas. Ela não funciona só sim, 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 não, não, não e tudo está alinhado. Não, a gente tem o caos, a gente tem aquela bagunça. E a gente, inclusive, tem na vida real um fator que poucas pessoas entendem: que duas verdades podem ser absolutas no mesmo lugar. A gente pode ter o certo e o errado agindo ao mesmo tempo. Coisa que a gente não consegue entender, não faz sentido, né? Mas na vida real, no mundo real ali, isso acontece. E aí a gente tem alguns outros pontos ali, tudo. E gente, onde você está indo, Bruno? Que viagem é essa? Eu comecei a ver o pessoal falando muito sobre Bitcoin. Começou a falar muito lá. E, de novo, por mais que tecnicamente muita coisa que eles disseram estavam corretas, várias outras coisas ali são completamente absurdas e acabam influenciando negativamente muita gente para isso daqui. Ah, mas então você virou o cara que vestiu a camisa do Bitcoin? Não, não, nem de longe, né? Até porque não é que eu não confio, não é que eu não acredito no Bitcoin. Calma lá. Eu acho legal, mas, né, e principalmente depois que eu comecei a estudar, né, aprendi um pouco, entendi um pouco disso, um pouco daquilo, tudo tal. E assim, na época ali, e é fácil, tá? Basta a gente pegar aí alguns vídeos aí de 1 hora no YouTube, fazer um mini curso aí de 2, 3 dias, você vai entender bem como é que funciona, por que, que ele existe, como ele existe, o que, que ele faz. O problema não tá nele, o problema para mim tá fora dele, tá? Por exemplo, como falaram ali, a questão prática de como isso aqui funciona, eu acho bem amarrada mesmo. Dificilmente isso vai ser algo que vai substituir qualquer moeda no mundo. Eu acho que aqui cai sim um pouco naquele conto do Peter Pan ali, que a galera começa a acreditar numa coisa que não vai rolar. Então eu acho difícil o Bitcoin se tornar a moeda universal. Não vai, né? Eu acho muito difícil. Pode ser que aconteça, pode, mas eu aposto minhas fichas que não. Né? Eu acho que é só mais uma coisa pra gente, entre aspas, e muitas aspas aqui, brincar lá dentro, apesar dessa escolha não ser muito boa de palavras, mas só pra vocês entenderem aonde eu tô querendo chegar. É uma coisa que você consegue brincar ali pra fazer dinheiro, etc e tal, se você saber o que você tá fazendo, souber o que você tá fazendo. E é isso, tá? Ah, mas cara, eu acho que Bitcoin é isso, tá? Não coloque mesmo na cabeça que isso aqui vai substituir o dólar, tudo vai ser o dinheiro universal que todo mundo vai usar. Não vai. E como eu disse, né, a minha amarração de pegar e falar assim, não, eu vou mexer bastante com isso aqui, vou colocar tudo aqui e tal, tudo e tal. É numa dessa pegar uma queda dessa aqui mesmo que nem aconteceu aqui, né? Gigantesca desse jeito aí. E não só isso, deixa eu pegar uma outra cor aqui, fica mais fácil. E não só isso, né? Não só essa queda gigantesca que teve aqui. Mas é que a gente tá brincando com isso aqui, e aí de repente, num belo dia, sai uma nota lá do Banco Central, alguma coisa. Porque são tudo amiguinho, né? É a mesma máfia ali, tudo tal, com roupagem diferente. Fala assim, a partir de hoje, todo mundo que tem isso daqui, ou que tá movimentando isso daqui, é ilegal, é considerado ilegal. Então a gente vai olhar o CPF lá, tudo tal, vai atrás, porque dá pra saber, tá, gente? E, inclusive, no vídeo lá, ele explicou bem uma coisa que eu tinha dificuldade de entender, porque na minha cabeça, assim, como que é tudo tão escondido, ninguém sabe de nada, mas sempre pega a galera. Né? Então eu fiquei assim, pô, ninguém tá entendendo, ninguém, sabe? É um negócio que ficava um pouco na minha cabeça que sim, tá? Confesso. E aí eles explicaram de um jeito bem legal, que fez um pouco de sentido ali. Não é aquele simples, aquele oba-oba como eles falaram, porque senão tinha pego todo mundo e na vida real acho que pega 1% da galera que faz coisa errada com Bitcoin, e se for, tá? Então, diga-se de passagem. Então, ainda assim, continua sendo sim a mais segura no mundo. Não pode chorar à vontade. Mas o ponto tem muita coisa aí por trás, tá? Tem muita coisa entre barrancos e solavancos e é isso aí mesmo.
Então, assim, isso aqui não é esse oba-oba que todo mundo tá falando, tampouco, né, é aquela bagunça baderneira lá e engana bobo, né? Como foi vendida a imagem ali naquele canal de tecnologia lá e que falou muita coisa que tecnicamente está correta, mas indo pro mundo real tá tudo errado. Não é exatamente aqui, tudo errado não, né? Mas tem muita coisa, tá mais errado do que certo o vídeo lá. Então acaba sendo meio tendencioso, como se até fosse uma campanha contra, sabe? É meio estranho isso. De repente é um canal grande, vai saber o que aconteceu. Né? Bom, então, dito isso, só o disclaimer aqui e aí a gente vai voltar. Então, assim, gosto do Bitcoin? Gosto, só não confio e o que todo mundo que veste a camisa do Bitcoin propaga por aí e vende, prega, como se fosse uma religião, 99% também tá tudo errado, não é aquilo. Tá? Não vai ser a moeda que vai reger todo um plano. Não vai, não vai, não vai, não vai. Tem muita coisa para melhorar, tem muito arroz para comer essa moeda aí para virar alguma coisa ainda, tá? O que não significa que você não pode fazer muito dinheiro com isso, tá? Então, de novo, na prática tem outras realidades mistas aí. Isso que é legal do mundo real. E foi isso que me ajudou, inclusive, por mais absurdo que seja, tá? A vencer várias crises aí de ansiedade, a entender que é a vida real. A vida real é uma bagunça generalizada e a gente não tem obrigação de salvar o planeta, nem de fazer tudo isso aqui funcionar. Então deixa. Agora a gente está na fase, como eu já vi algumas pessoas falando, de outras coisas que não tem nada a ver com o mercado financeiro também, de só apertar o cinto e aproveitar a viagem, porque a gente não pode mais fazer nada, tá? Então é isso. Então com essa frase super motivadora nessa segunda-feira a gente começa com o dólar. O dólar, turma, a gente consegue até mesmo, deixa eu ficar mais para cá. Vamos colocar aqui em tempos maiores. Vocês vão ver a proximidade com a média aqui, só que em outro ponto a gente tem pouquinha coisa para andar aqui e uma distância maior um pouco aqui. O que significa que a gente pode até ter movimentos para baixo, né? Eu acho que seria legal ter movimentos para baixo daqui e cuidado com movimentos para cima, né? A gente pode chegar nessa região aqui e aqui vai ser onde vai travar. Então eu venderia aqui, venderia. Tem que parar para espirrar aqui, ainda bem que dá para pausar o vídeo aqui para não ter que ficar editando. Então o que acontece? Eu conseguiria vender aqui, depende de como ele chegar aqui, sim, porque já está tudo meio organizado. Mas para mim dá uma impressão que ele pode abrir em alguma região aqui, né? Isso aqui é grande, tá, gente? É que eu estou bem afastado do gráfico. Mas isso aqui que eu marquei aqui é uma região bem grande. E ainda assim, né, ele ficar um pouco amarrado aqui, fica meio difícil. A gente talvez depender muito do intraday ali, do cenário do intraday para fazer alguma operação. Mas o que seria interessante também é abaixo da 200, tá? E a gente tem caminho livre para fazer aqui. A gente tem ali bons caminhos ali para poder pegar uma fatia disso aqui e ficar tranquilo, tá? E a gente também pode abrir para cá e ele querer subir, né? Então tudo tem que ter um cuidado ali com relação às regiões. Mas eu vou estar usando aqui, acho que já entenderam que eu vou estar usando ou a 200 aqui como referência para mim, ou essa região de resistência superior aí, ó. Resistência superior é redundância, né? É pleonasmo. Resistência já é superior, né? Então eu vou estar usando a resistência aqui para poder fazer alguma operação de venda. O rompimento aqui para mim, ele é bem errático, tá? Eu não consigo pegar rompimentos para cima disso aqui, para mim ficar falso, tá? E já no índice, aí já tem um trilhão de desenho diferente aqui, ó. A gente tem canal de baixa. Aí eu tenho aqui uma regiãozinha, tá? Onde eu estou planejando aqui como marcação. É só um reforço porque eu já tenho a 200 fazendo essa média aqui para mim. E olha só que legal. Aqui eu tenho o encontro das médias, eu tenho o fechamento do preço, eu tenho a linha de retorno superior de um canal de baixa, eu tenho a média de 200. Então assim, aqui eu tenho um monte de coisa. Isso aqui tudo é uma região, tá? Isso aqui tudo aqui, ó. Tem coisa aí. Tem cachorro nesse mato aqui, tá? Então é o seguinte, aqui é uma região decisiva. Tá? Para cima da 200, acima dessa região toda aqui, com o apoio das médias, a gente pode ter sim um bom movimento para cima. Assim como se ele enroscar aqui e ameaçar sair com o apoio das médias aqui, tendo tudo alinhado, tudo bonitinho, ele pode ter um bom movimento até aqui embaixo, né? Então a gente consegue realizar o nosso lucro aqui ou subindo para cá. Tá? Por quê? Porque essa é a situação que a gente se encontra aqui no índice agora. A gente tem toda uma regiãozinha aqui decisiva. Então aqui fica meio chatinho. Como o dia hoje a gente viu que não tem notícia, então a gente vai depender bastante aqui do movimento do intraday mesmo, né? Vai ter pouca interferência externa e tal, tudo. Então a gente vai depender do que o preço vai trazer pra gente aí, apresentar nos nossos horários aí. Beleza? Então essa aqui é a minha leitura para hoje, tá? É o que eu vou tentar pegar hoje aí de oportunidade. E é isso aí. Do resto, turma, qualquer coisa diferente disso, inclusive, né, o preço ficando brigando aqui até se resolver, né? E a gente acaba tendo toda essa região aqui, né? Para depois ele decidir se vai para lá ou vai para cá, né? Ou rompendo e revertendo isso daqui, ou se mantendo aqui dentro, né? Basicamente são esses dois cenários aí que vão existir para hoje no índice, talvez até para o meio dessa semana. Beleza? Do resto é isso. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até.